Ele queria que a equipe de rádio jornalismo da Campina FM tivesse anunciado a vitória de Veneziano no primeiro turno, o que não é verdade. Veneziano teve sua administração reprovada pelos eleitores de Campina Grande. 125.272 eleitores da cidade preferiram Rômulo, Cizenando ou Feitosa, votaram nulo ou em branco, contra 106.844 eleitores que acreditaram no continuismo PMDBista. Editorial. A Rádio Campina FM foi fundada há 30 anos pelo comunicador e radiodifusor Hilton Mota. Ele dizia que suas emissoras não pertenciam a ele, mas ao ouvinte, ao povo. O inesquecível radialista defendia algo que todos que trabalham nessa emissora são forçados a nunca esquecerem: o respeito ao ouvinte acima de tudo. Com meu apelo final a que todos nós sejamos mais trabalhadores, mais eficientes, mais lutadores, aceitando todos os desafios e superando-os. Nós, eu, Álvaro, meu filho Hilton Mota Filho, Álvaro Gaudêncio Neto, Amir, nosso querido Amir, daqui da região, nós somos sócios de uma firma chamada Rádio FM de Serra Branca Limitada. Essa firma é dona deste microfone, do transmissor, dos discos, dos birôs, enfim, dos móveis. Mas a rádio, não somos proprietários da rádio. A rádio é do povo. Ela é uma concessão do governo federal para servir ao povo. Esse é o dever que nós cumpriremos com muita honra, muita alegria. Por esse motivo, por esse respeito a você, nós posicionamos a equipe de rádio jornalismo da Campina FM no estrito cumprimento ao que determina a lei das eleições. Fomos mais longe. Numa interpretação subjetiva da legislação, demos em todos os momentos dessa campanha igualdade de armas aos candidatos. Cada minuto de tempo dado a Veneziano foi ofertado igualmente a Cizenando, Feitosa e Rômulo. Todos os candidatos a vereador de todas as coligações e partidos falaram, como nunca tiveram um tempo inédito de apresentar suas propostas e ideias. Em nenhum momento fugimos da responsabilidade de respeitar os eleitores, vermelhos, amarelos, verdes e brancos. Entretanto, para o deputado federal do PMDB, Vital do Rego Filho, nossa isenção não é suficiente. Ele queria que a equipe de rádio jornalismo da Campina FM tivesse anunciado a vitória de Veneziano no primeiro turno, o que não é verdade. Veneziano teve sua administração reprovada pelos eleitores de Campina Grande. 125.272 eleitores da cidade preferiram Rômulo, Cizenando ou Feitosa, votaram nulo ou em branco, contra 106.844 eleitores que acreditaram no continuismo PMDBista. A maioria absoluta, com uma vantagem de 18.428 eleitores, disse não Veneziano por mais 4 anos. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Esses são os fatos. Nos últimos 12 meses, o advogado Vital do Rego, o deputado Vitalzinho e o prefeito Veneziano ocuparam os microfones da Campina FM, a nosso convite, por mais de 200 vezes. Foram entrevistas ao vivo, matérias editadas, participações especiais em debates e coberturas de eventos da prefeitura. Ontem, ele falou 3 vezes na cobertura das eleições, 1 ao vivo e 2 em matérias previamente gravadas. O parlamentar, no calor de um resultado que lhe surpreendeu, porque previu que a eleição era plebiscitária, com vitória esmagadora em primeiro turno, perdeu o controle. A gente lamenta que o parlamento, com a história do parlamento de Campina Grande, por exemplo, em que eu nasci, em que eu vivi durante 6 anos, em que foi a minha grande escola do parlamento, que hoje eu posso dizer que aprendi muito na casa de Félix Araújo, tenha se submetido a esse tipo de encenação, né, que visa somente tentar colocar pedras no caminho de uma gestão séria, de uma gestão comprometida, de uma gestão transparente. Hoje, Veneziano deixou de ser uma esperança, uma expectativa, um sonho, para ser uma realidade. Sei que, lamentavelmente, isso é fruto da precocidade do processo sucessório.
notório, haja vista as últimas pesquisas divulgadas pela imprensa da minha cidade, dando conta de que Wené tem mais de 80% de aprovação. Eu sinto que isso é um ato absolutamente desesperado daqueles que tentam fazer com que Campina retroceda. O deputado se enganou. A pesquisa Seis Sigma adiantou e as urnas confirmaram o não veneziano, por maioria absoluta de votos. Isso não agradou o parlamentar. Ao invés de atacar os seus verdadeiros adversários, Vital do Rego Filho resolveu atacar a honra e a dignidade de todos os profissionais da Campina FM. Todos nós, jornalistas, radialistas, alguns dos quais seus eleitores foram atacados e desrespeitados de forma injusta em todos os momentos em que esteve nos estúdios da Campina FM. Vital do Rego Filho foi tratado com maior respeito e consideração. A gratidão é mesmo a mãe de todas as virtudes e a mais rara. De forma ingrata e injustificada, ele ultrapassou o limite da crítica política e atacou a emissora que há mais de 30 anos respeita a inteligência do povo de Campina Grande. Quando o deputado Vital do Rego Filho diz que a Campina FM é subserviente ao governo do estado, esqueceu que no dia 6 de agosto de 2007, aqui, na 93.1, ele teve espaço para criticar o governador. Ele até fez uma previsão para a saída de Cássio do governo e nunca foi censurado, muito pelo contrário. Sua declaração foi repetida mais de uma vez no ar. Esse processo eu acompanho como advogado, como agente político do Estado ao longo dos últimos 12 meses. Ele se iniciou, pelo menos o primeiro que já foi julgado, ele se iniciou em março do ano passado. Agora foi concluído, digamos, uma primeira parte a nível de Tribunal Regional Eleitoral. É um processo que versa sobre a distribuição irregular de 30 mil cheques dentro de um período eleitoral que efetivamente começa desde o processo de filiação dos candidatos. A decisão do TRE foi uma decisão majoritária, decisão que teve pela quantidade de votos, mostrando claramente uma posição quase que unânime do TRE. O processo deve estar a nível do Tribunal Superior Eleitoral sendo julgado nos próximos 45 dias. Acho que ele deve, sem dúvida alguma, acompanhar uma posição do TRE. Efetivamente, a ação ilegal e irregular contaminou, né, o resultado da eleição. A Rádio Campina FM foi a emissora geradora da propaganda eleitoral gratuita e foi elogiada pelo seu desempenho pelo juiz da propaganda eleitoral de mídia, Cláudio Pinto Lopes. A Rádio Campina FM nunca foi multada pela Justiça Eleitoral por descumprir a legislação. A Rádio Campina FM respeita os eleitores de Veneziano e Vital do Rego Filho. A Rádio Campina FM vai manter sua postura de isenção e completo compromisso com a inteligência do ouvinte da mais importante e poderosa emissora do estado da Paraíba. Por fim, queremos agradecer aos inúmeros telefonemas de ouvintes e de políticos, de autoridades que prestaram sua solidariedade à emissora que você respeita há 30 anos.